Bom, vamos falar agora de saúde mental numa faixa etária que eu acho que pega muito, né, professor Wilson, que são crianças do ensino fundamental, crianças do 1º ao 9º ano de idade. O professor Wilson, que é professor de educação básica na Secretaria Municipal de Educação, ele tem mais de 14 anos já de sala de aula, ou seja, tem muita experiência, está aqui conosco. Além de pedagogo, ele também é mestre em formação de gestores pela Universidade da cidade de São Paulo. E a gente já pode mostrar, né, o Wilson que está aqui conosco. E esses dias ele fez um post no Instagram que me chamou muita atenção. Eu vou ler aqui, professor, se o senhor me permite. Fique à vontade. O comecinho, né? Foi um carrossel aqui nesse post dele. Ele diz o seguinte: esses dias, uma cena que tem se repetido em muitas escolas me marcou profundamente. Uma aluna me disse, com lágrimas nos olhos: tio, estou com vontade de chorar. Tive que retirá-la de sala e levá-la ao viveiro de mudas, pois ela estava com crise de ansiedade. Esse é um reflexo da realidade de muitos alunos hoje. A ansiedade, a angústia e a dificuldade de concentração estão afetando cada vez mais os jovens e quem está ali. E quem está ali tentando fazer o possível para lidar com isso? O professor. Ou seja, professor, é uma sociedade doente e isso não poupa nem crianças e nem os professores. Eu queria começar com elas. Na sua experiência, como o senhor tem se deparado com casos como esse aqui que o senhor relatou? Bom dia. Bom dia aos ouvintes aqui do Notícia do Dia, do 90.3. Bom dia, Cíntia. E obrigado pelo espaço. Eu, em 14 anos de magistério, me deparei, né, com essa situação, né, da aluna chegando para mim e dizendo: professor, estou com vontade de chorar. Aí eu disse: você está sentindo o quê? Ela disse: não sei lhe dizer, aqui um aperto aqui. Naquele momento, eu fiquei sem chão, enchi meus olhos de lágrimas, junto com a aluna, enchi meus olhos de lágrimas. E o que eu pensei? Eu disse: não, quando eu estou meio assim agoniado, eu vou para o Zoo Botânico caminhar e fico aliviado. Do lado da escola tem um viveiro de plantas, e eu chamei a secretária para me acompanhar, gente, até o viveiro de plantas. Deixei a criança lá por 30 minutos, né, respirando ar, andando, né, brincando, né, até que a aluna se aliviou e nós voltamos para a escola. Chegando na escola, procurei a diretora da escola, que prontamente nos atendeu e fez o chamamento da família. Fora isso, nós também encaminhamos o relatório para a Secretaria de Educação, que prontamente foi sensível, porém um número muito reduzido de profissionais, né? Ela teve a boa vontade, a assistente social foi na escola, conversou com o professor, a psicóloga conversou com o professor. Mas na escola mesmo em si, nós professores só temos o pincel e o quadro de acrílico. E o que é que a gente pode fazer? É acolher e tratar com empatia. Mas nós não temos o conhecimento técnico para fazer os procedimentos corretos com essa criança. A escola não tem psicólogo? Não, a escola não tem psicólogo. E hoje, para tu ter uma ideia, a rede pública de Teresina tem hoje menos de 5 psicólogos na rede. Em toda a rede? Em toda a rede, para 90 mil alunos, para 323 unidades de educação. O último concurso que teve de vagas, são 40 vagas. É histórico esse concurso. 40 vagas para psicólogos e 40 vagas para assistente social. Chamaram somente 6 psicólogos. Né? Então não vai cobrir o déficit. E nós, professores, ficamos assim numa situação que nós nos sentimos impotentes. Uma criança chegar para nós e dizer: professor, eu estou com um aperto no coração, não sei o que é, não sei lhe dizer o que é. E além disso, vocês se deparam com muitas outras cenas, como violência, crianças que são abusadas em casa, crianças que trazem esse trauma para dentro da sala de aula. A escola é uma caixa de ressonância do que acontece na sociedade. Problema de saúde mental, violência doméstica, tráfico,
todo tipo de problema da sociedade, ele deságua na escola, porque nós somos a caixa de ressonância da sociedade. E aí nós, professores, nos sentimos impotentes. Por isso que grandes temas que a sociedade sofre têm que ser abordados na escola. A escola não pode só ensinar a ler e escrever a simples palavra B-O-B-O, L-A-Lá, bola. Não. Esse aluno ele tem que ter conhecimento de mundo. Porque a escola está conectada com a sociedade. Então a gente precisa abordar esses temas dentro da escola. É assustador o problema de saúde mental, porque eu tinha conhecimento no meu ciclo de amizade de professores, que ele, em sua grande maioria, eu posso até dizer, porque não tem dados, não tem estudo do poder público, do adoecimento mental dos que é professores. Muito preocupante, o que é a muito falta de preocupante, estudo é muito preocupante. Preocupante, mas para tu ter uma ideia, eu digo isso todos no meu ciclo de amizade de professores, todos eles fazem o uso de algum tipo de ansiolítico. Se não faz, já teve uma grande crise. E está em encaminhamento para o psiquiatra ou para o psicólogo. E a gente está falando de professor de ensino fundamental. Isso. Que está começando a carreira, digamos assim. Isso. Por quê? Tem vários condicionantes que vai fazer com que o professor, ao longo dos anos, ao longo da sua carreira, ele vai desenvolvendo a síndrome de Burnout, do esgotamento, a ansiedade e, por último, a depressão. E aí, o que fazer? É preciso que se tenha um contexto de valorização desse professor. Qual é o contexto de valorização? Criação de programas que trate de saúde mental, pesquisa, né? É preciso que, para se ter um programa, é preciso que a gente diga, eu tenho, na Zona Norte, eu tenho 30% dos professores, um exemplo, com adoecimento mental. O que é que nós vamos fazer? Qual é o contexto escolar que está fazendo com que esse professor tenha esse adoecimento mental? Então é preciso criar alternativas e políticas públicas, porque o maior patrimônio da educação é o professor. Se o professor não estiver bem, como é que ele vai conduzir esse processo de ensino e da aprendizagem de mais de 90 mil alunos, no caso aqui da SEMEC Teresina? Olha, é muito preocupante realmente. Você usou, acho que a palavra certa é assustador a gente imaginar disso. Eu queria que você falasse um pouco, a gente até já falou essa semana aqui sobre, pegando como gancho aquela série Adolescência, e mostrando que a violência está dentro da escola, um adoecimento assim exacerbado, vem do abuso, vem da falta de um lar mesmo, né? De uma construção de um lar. As crianças estão completamente sós, por elas mesmas, entregues muitas vezes às telas. E eu queria saber se você também percebe isso, ou se você, eu sei que você não tem dados para dar esse diagnóstico, é mais mesmo aqui a gente está falando em nível de observação e experiência. Se tem aumentado e se você associa isso também à violência dos meninos, por exemplo, contra as meninas, isso também se reflete na escola? Tá, com certeza isso reflete. Para tu ter uma ideia, durante esses 14 anos, teve aluno meu, né, que ele... Eu vou te contar uma história de 3 anos atrás que aconteceu comigo. O aluno era indisciplinado na sala de aula. O aluno não temia a direção da escola, o aluno não temia o professor Wilson, o aluno não temia a professora do horário pedagógico, o aluno não temia ninguém, certo? Teve um dia que o professor Wilson saiu da sala mesmo assim, só os trapos, né? Porque o aluno conseguiu desequilibrar o professor Wilson, né? Quando eu saí da sala, eu disse, eu tenho que procurar uma ajuda. 1 ano e meio depois, eu pedi remoção, porque eu mudei, né, para outro bairro, e aí eu fui conversar com a diretora da escola. Diretora, cadê fulano? Ela me disse que ele tinha aquele comportamento na escola porque o pai batia na mãe para extorquir dinheiro para ele poder comprar droga. Que horror. Quando ela me contou essa história, eu ainda fico emocionado. Eu não tive a perspicácia
eu não tive a sabedoria Na época, né? na época, o amadurecimento na época eu não tinha de averiguar essa causa. Coisa que isso não acontece mais em contexto atual. É porque eu vou até o fim fazer uma pesquisa minuciosa. E eu me senti muito culpado, Cíntia. Tu imagina uma criança de 8 anos de idade sofrendo esse tipo de violência no contexto familiar, reproduzindo na escola, e o professor não tem a capacidade técnica. Se tivesse o assistente social, o psicólogo na escola, esse aluno com certeza Teria sido encaminhado para uma rede multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o sucesso escolar desse meu aluno, ele está atrelado intrinsecamente às questões sociais. Porque a escola, o professor, ele não consegue resolver tudo sozinho. É preciso uma equipe multidisciplinar. O psicólogo, o pedagogo, o psicopedagogo, o assistente social. Porque nós conduzimos lá o ensino, né, do ensino da aprendizagem. Mas esses outros profissionais, eles são importantíssimos nesse processo. O professor Wilson, há 2 anos atrás, não teve essa perspicácia. Hoje eu já tenho esse amadurecimento. E a gente precisa pensar no sucesso dos nossos alunos, porque se eles vêm num contexto de violência, a escola exclui ele, só rotula ele como indisciplinado, o que é que esse aluno vai fazer? No ensino médio, possivelmente, por isso que o número do ensino médio, a evasão no ensino médio é grande ainda. Por quê? Porque eu não fiz o acolhimento necessário com o meu aluno lá no ensino fundamental. Realmente é uma situação incrível. É por isso, professor, só para a gente encerrar, que eu acho, sinceramente, me dá uma tristeza muito grande quando eu vejo a Câmara Municipal de Teresina perdendo tempo com projetos absolutamente inócuos, que, aliás, foi até vetado, né, pelo prefeito Silvio Mendes. Parabéns ao prefeito por ter vetado o projeto que quer limitar, por exemplo, a autonomia dos professores de exibir vídeos, porque quem decide isso é o professor, né? Quem decide isso é a direção. O que vocês querem estabelecer para os alunos? Porque música tal, porque isso aqui é uma apologia a isso ou aquilo outro, como se o professor fosse um idiota e não tivesse a capacidade de fazer o que é melhor para o estudante. Eu acho que isso é perda de tempo, eu acho que isso é lacração de internet. A gente tem aqui um problema relatado pelo professor Wilson, que é muito mais grave. Então, os vereadores bem que poderiam usar a sua energia, que é muita, está no começo da legislatura, para cobrar psicólogos na sala de aula, mais concursos públicos, mais assistentes sociais, e cobrar também aí um olhar muito mais eficiente, digamos assim, muito mais atento à saúde mental dos alunos. Eu acho que o resto é perda de tempo. Sinceramente, é triste. Professor, obrigada pela sua presença. Volte sempre, assim, foi muito bom a gente falar sobre isso. Eu acho que precisamos de outras pautas e outros espaços aqui. Por nada, eu compreendo que é na escola que a gente tem que ensinar a criança que a mulher não é objeto. É na escola que a gente tem que ensinar que o ruivo, a pessoa morena, preta, ela é igual. É na escola que a gente tem que eliminar qualquer tipo de preconceito, certo? Isso é uma questão básica da escola e que a educação tem que fazer. E a escola e nós, professores, precisamos desenvolver o aspecto crítico das nossas crianças. Sim. Se tem uma música que naquele momento ela vai denegrir a imagem da mulher, que vai colocar a mulher como objeto, pois o aluno ele terá a oportunidade de analisar, de interpretar aquela letra e a partir dela a gente tentar mudar a cabeça da sociedade. Mas é na escola que vai se concretizando todas as formas de preconceito e violência. É o processo de educação. O processo de educação é dolorido. É dolorido. Você não é só flores, não, no caminho. Para você aprender, você tem que saber. Imagina se a gente fosse aprender história sem conhecer o que foi a crueldade do Holocausto.
Se tivesse só rosas no caminho, não estaria formando estudantes, não estaria formando um senso crítico. E isso não é educar, nem educar através de uma ideologia, porque eu decido, enquanto vereador, que eu não gosto de funk, porque eu decido que eu não gosto de cantor X, eu não quero que ele entre, porque ele aborda a questão sexual, que deveria ser aula. Educação sexual tinha que estar dentro da sala de aula como obrigação. Isso aí. E aí eu vou deixar aqui para os nobres vereadores, para a vereadora que colocou lá o projeto de lei das músicas nas escolas, da dança, que eles assistam a série Sintonia da Netflix, para eles entenderem como é que acontece o contexto da diversidade lá na favela, lá na periferia e dentro da escola. Muito bem, professor, muito obrigada. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Tem até